Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aí, juntos, para a segunda parte do resumo dos principais pontos da doutrina espírita. Falamos ontem a primeira parte, né? O capítulo ele é grande, aí fizemos em duas partes para ficar melhor, né? A fonte é o Livro dos Espíritos, está na introdução no item 6. E dando continuidade ao que falamos ontem, nós tínhamos terminado lá falando sobre a encarnação dos espíritos, que dá sempre na espécie humana. E falei para vocês que no retroagia, né, que tem outras questões. Tem uma questão, eu anotei aqui para falar com vocês, como eu me havia prometido, né? É a questão 118, que diz o seguinte: os espíritos podem degenerar? O que é degenerar? Mudar, acabar, mudar de forma? Responde os espíritos para a gente: não. Bem claro e bem objetivo: não. À medida que avançam, compreendem que o que afasta deles da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retroagir. Então está aí aquilo que nós estávamos falando ontem, né? Eu falei que tinha uma questão que ainda falava sobre o assunto. Eu não sou de guardar muito isso, mas sei onde está, vou lá e busco. E está aí. O espírito não regenera, ele não volta porque eu fiz alguma coisa de errado, eu vou virar um ovo. Não é bem por aí que a coisa funciona. Ele pode estacionar. Seria injusto, ou melhor, seria justo então que todos que causassem sérios delitos agravantes estariam então nessa forma? Você vai lá atrás e vai virar um bicho, um ser estranho, para poder aprender? Não, eu vou vir aqui, vou reencarnar, vou sentir na carne aquilo que de errado eu fiz lá atrás. Como eu falei para vocês, eu posso vir até com muitos defeitos. É um aprendizado. Mas eu não preciso virar homem das cavernas para isso. Eu não preciso virar lobisomem para isso. Eu não preciso me acoplar a alguém ou alguma coisa para reparar um erro meu. Eu simplesmente reencarno. O Criador nos dá essa oportunidade. Há sim um espaço de tempo maior para ele do que para outros. Ele vai passar muito mais tempo lá na erraticidade, aprendendo lá a duras provas o que de tão ruim, drástico ele fez aqui. E depois um dia ele volta e reencarna. Agora, transformar ele em algo, ao nosso ver, é irracional isso. Isso não condiz com uma realidade. Não aceitamos esse tipo de argumento. E nem tampouco gostamos até de entrar dentro desse assunto, desse detalhe. Eu só trouxe para mostrar para vocês que há informações dadas pelos espíritos que o espírito não degenera. É só isso, né? E vamos ao mais importante, que é o nosso estudo que estamos fazendo sobre o resumo principal dos pontos da doutrina espírita. Ok? E aqui na nossa segunda parte, começamos dizendo o seguinte: as diferentes existências corporais do espírito
são sempre progressivas e o espírito nunca retrocede. Aí voltou de novo e falou o negócio, nunca retrocede, mas o tempo necessário para progredir depende do esforço de cada um para chegar à perfeição. As qualidades da alma, isto é, as qualidades morais, são as do espírito que está encarnado em nós. Desse modo, o homem de bem é a encarnação do bom espírito e o homem perverso é de um espírito impuro. A alma tinha a sua individualidade antes da sua encarnação e a conserva depois de separar do corpo. Morreu, virou bonzinho? Não, morreu Zé Mané, vai continuar Zé Mané. Não tem como trazer isso de outra maneira. Não tem como mudar. Não seria justo, né? Na sua reentrada no mundo dos espíritos, veja bem, na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma reencontra todos aqueles que conheceu na Terra e em todas as suas existências anteriores, desfilam na sua memória como a lembrança de todo o bem e de todo o mal que ele fez. É aquele momento em que as pessoas dizem, né, que passa um filme lá na tela mental, né? Eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido. A terminologia que se usa é essa, a tela mental, passa-se lá todo o histórico e coisa e tal, para a gente ver. Eu acredito que seja assim, ou numa forma bem parecida com essa. O espírito, quando encarnado, está sob a influência da matéria. O homem que se supera essa influência pela elevação e pela depuração da sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões, né? Aquela que falamos anteriormente, e coloca todas as alegrias da sua existência na satisfação dos apetites grosseiros, orgulho, vaidade, né? E por aí vai, se aproxima dos espíritos impuros, porque nele predomina a natureza animal. E é quando nos vemos nesse momento, é que eles aproveitam para encostar e fazer o que eles querem, né? Porque nós damos condições a eles de nos obsediar. O espírito não fica parado ali assim, fala assim, o primeiro que passar eu vou obsediar. Não, não é bem por aí. Ele espera existir a afinidade. Então passou lá, deu mole, ele vai obsediar você, com certeza. Porque você deu a ele condições dele chegar até você. Se você está cercado de coisas boas, bons pensamentos, boas atitudes, coisas que só nos traz o melhor, que só nos faz bem, ele nem chega perto. Não vou chegar ali não, porque ali tem uma barreira que eu não consigo ultrapassar. Os espíritos encarnados habitam em diferentes globos do universo. Isso já nos disse o nosso querido irmão Jesus, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí os espíritos estão repetindo a fala do nosso querido irmão Jesus. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e localizada. É outra coisa também que dá um leque enorme para uma discussão, para um debate, para uma troca de ideias, mas em outro momento, né? Não é esse momento aqui agora, no qual também somos aqui um pouco contra, até porque já está dizendo aí, os espíritos não encarnados
os espíritos não encarnados, ou seja, os espíritos errantes, não ocupam uma região determinada e localizada. Fulano está lá no lugar tal, ciclano está passando por lugar tal. Não é bem assim. Não existe ainda isso, não. Não é desta forma como desenharam e pintaram que a coisa acontece. A coisa vai acontecer de acordo com o nosso nível moral, de acordo com a bagagem que nós estamos levando de volta, com aquilo que nós depuramos. Nós vamos ver o belo ou vamos ver o que não é belo. Isso vai depender muito de cada um. E não tem lugar para isso. Você está na erradicidade. Você que vai plasmar lá as coisas. Não tem nada construído e nem tampouco recebem para se melhorar. Nós temos a obrigação de melhorar e não temos que ser pago para isso. Eu melhorei, ganhei uma estrelinha? Não, isso é aqui na escola, para as crianças, né, para brincar. Eu melhorei porque eu preciso me melhorar e tenho que me melhorar. É uma obrigação do espírito. Eu não tenho que ser gratificado por isso. Não é como se fosse o adestramento de um bichinho. Fez certo, toma aí a comidinha. Não é assim. Não vemos também desta forma, mas também não é assunto para esse momento. Os espíritos estão por todos os lugares no espaço e ao nosso lado, vendo-nos numa presença sempre contínua, em toda uma população invisível que se agita ao nosso redor. Sabemos que nunca estamos sós, né? Os espíritos estão sempre aí ao nosso redor. Se estamos num ambiente muito bom, estamos cercados de espíritos bons. Se estamos num ambiente que não é muito bom, com certeza estaremos cercados de espíritos também que não são muito bons. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e o mundo físico uma ação incessante. Eles agem sobre a matéria e o pensamento e constituem uma das forças da natureza. É aquilo que eu estava falando. Se você deu brecha através dos teus pensamentos, ou através dos teus atos e atitudes, eles vão lá. Aí eles têm brecha para poder entrar. Causa determinante de um... vou repetir. Eles agem sobre a matéria e o pensamento e constituem uma das forças da natureza. Causa determinante de uma multidão de fenômenos, até agora inexplicável ou mal explicada, e que apenas encontra o esclarecimento racional no Espiritismo. Há muito mumumu por aí, fala-se isso, fala-se aquilo, né? Que a coisa é assim, assado, muitas invenções, muitas historinhas. E, infelizmente, para quem não estudou o Espiritismo, não vai ter racionalidade, não vai saber distinguir uma coisa da outra, o certo do errado. Vai viver na fantasia. Porque lá contaram isso, aqui contaram aquilo, e não sei o quê. Quem sabe não é assim, né? Porque mostram sempre o lado, né, bonzinho da coisa, mas não é bem por aí não. Vamos parar, vamos raciocinar. Peraí, se eu não sou bom, como é que eu vou ganhar alguma coisa de bom para mim? Então a coisa não é bem por aí não. As relações dos espíritos com os homens são constantes, né? Os bons espíritos atraem e estimulam para o bem, sustentando-nos nas suas provações da vida e ajudando-nos a suportá-las com coragem e resignação. Os espíritos bons estão aí e fazem essa parte junto com a gente, para a gente. Os maus nos sugestionam para o mal. Lembra daquela brincadeira de desenho animado, assim, que lá, o anjinho do lado e o diabinho do outro, né? Falando, né? Você dá ouvido para um, dá para o outro. Dá por de bem que ele vai te fazer o bem, dá por de mal que ele vai te fazer você ir pelo caminho tortuoso, caminho mais difícil, caminho mais complicado. E que já é um dom do ser humano, complicar as coisas que é fácil.
As coisas são muito complicadas porque o ser humano é mestre em complicar, né? Os maus nos sugestionam para o mal. É um prazer para eles nos ver fracassar e nos assemelharmos a eles. Opa, mais um para o nosso lado, mais um para fazer besteira, mais um para fazer bobagem, né? Não é bem por aí que a gente quer, não. A gente quer ficar do lado bom da coisa. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As comunicações ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós sem o sabermos. Cabe ao nosso julgamento discernir as coisas boas das más inspirações. E como é que a gente consegue fazer isso? Com o tempo e através do conhecimento baseado nos estudos que a gente faz das obras fundamentais. A hora que você estuda, que você racionaliza em cima de tudo, que a gente tem discernimento sobre tudo, é difícil que sejamos enganados. E mesmo assim, algumas vezes, tomamos uma rasteira, né? Porque não estamos atentos. Estamos orando, mas não estamos vigiando. Tem hora que estamos vigiando, mas não estamos orando. E essas duas coisas têm que andar juntas, sempre, constante. Orar e vigiar tem que ser junto, não pode ser separado, porque senão a gente toma rasteira. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra, outras de manifestações materiais, muitas vezes por médios que servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Podem-se evocar todos os espíritos, tanto aqueles que animaram homens simples como os personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que viveram, e dos nossos parentes e de nossos amigos, ou até mesmo dos nossos inimigos. E com isso, obter por meio de comunicações escritas ou verbais, conselhos, ensinamentos sobre sua situação depois da morte deles, né? Seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas de nos fazer. O Espírito fala o que quer e nós temos que estar atentos às suas falas. Porém, nem tudo é permitido que eles façam, que eles falem, que eles escrevam. Nem tudo, tá? Os espíritos são atraídos em razão da sua simpatia pela natureza moral do ambiente que são invocados. Se você está num local onde todo mundo tem o conhecimento, onde todo mundo estudou, onde todo mundo se aplica, onde há uma boa aclimatação de harmonia, de paz, de amor, de fraternidade, só vai ter espírito bom. Pode invocar que vai chegar só espírito bom. Agora, se estivermos a fim de brincadeira ou de ver fenômenos, como uma grande maioria gosta de ver fenômenos, não vai dar certo. Vai ter atrapalhada no caminhar dos trabalhos. Os espíritos superiores se satisfazem com reuniões sérias em que denominam o amor pelo bem e o desejo sincero de receber instruções e aperfeiçoamento. Acabei de falar isso. A sua presença afasta os espíritos inferiores, que, caso contrário, encontrariam ali livre acesso e poderiam agir com toda a liberdade entre as pessoas levianas, guiadas somente pela curiosidade. Em todos os lugares onde se encontram maus instintos, longe de obter bons conselhos e ensinamentos úteis, deve-se esperar apenas futilidades,
mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, visto que, frequentemente, eles tomam emprestado o nome de veneráveis para melhor lhe induzir ao erro. Chegam lá dizendo: eu sou o fulano de tal, o Dom João Manel 16, e não sei o que lá. Rapaz, olha só quem está aí. Que nada, são eles enganando e você cai como um patinho. Por quê? Porque você não se aperfeiçoou nos estudos. Você não praticou dentro do ambiente saudável. Você não foi bem instruído por aqueles que já estão acima de você, deveriam te instruir. Isso também tudo é forma de erro. Não é só culpa do iniciante. É erro também de quem está comandando, A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, repleta da mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos exaltam a sabedoria mais pura e sempre têm por objetivo o nosso aperfeiçoamento e o bem de toda a humanidade. A linguagem dos espíritos inferiores, ao contrário, ela é inconsequente, muitas das vezes banal e até mesmo grosseira, Aqueles espíritos que chegam batendo, dando soco, falando palavras de baixo calão e coisas parecidas. Se por sua vez dizem coisas boas e verdadeiras, dizem na maioria das vezes coisas falsas e absurdas por malícia ou por ignorância. Zombam da credulidade e se divertem às custas daqueles que o interrogam ou, ao incentivar a vaidade, alimentam seus desejos com falsas esperanças. E está cheio deles aí fazendo isso. Em resumo, as comunicações sérias, no verdadeiro sentido da palavra, apenas acontecem nos centros sérios, por pessoas sérias, isso eu que acrescentei, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos visando o bem. Incluí, mas já está aí falando. Temos que ter a mesma sintonia, temos que ter amor um pelo outro, temos que compartilhar de fraternidade, temos que ser amigos um do outro. Há pouco falei em outro comentário, não sei se aqui no canal ou se foi em alguma live ou no estudo de alguma sala dessas de estudos que eu participo, tem que haver união em toda a casa espírita. Não pode existir grupinhos. Eu estou aproveitando o ensejo disso aí para dar esse toque também, essa dica. O pessoal da segunda tem que se confraternizar com o pessoal da terça, que por sua vez os dois têm que se confraternizar com o pessoal da quarta, que por sua vez esses três vai se confraternizando com todo mundo e assim por diante. Não existe o melhor. O pessoal da segunda-feira é melhor do que o pessoal da terça. Não, não é melhor. Talvez sejam até menos instruídos. Isso por falta de discernimento ou por falta daquele que supervisiona não está vendo isso. Mas todos temos que ser igual, temos que falar a mesma língua. Para isso temos que estudar constantemente as obras. Não interessa a quantidade de tempo que se tenha dentro do centro. Eu sou médium há 30 anos aqui, não preciso mais disso, que eu já conheço de cor e salteado. Tem muitos chavões do espiritismo que conhecem da questão número 1 a questão 1000 e tal, de cor e salteado. Tu diz o número, ele te diz a questão, te dá a resposta. É porque decorou, sabe, mas que às vezes fazem coisas que é um Deus nos acuda, infelizmente. Continuando o nosso trabalho.
A moral dos espíritos superiores se resume com a de Cristo neste ensinamento evangélico: fazer aos outros a que queríamos que fizesse a nós, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta, mesmo para as suas menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que se desliga, da matéria já neste mundo, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se aproxima da natureza espiritual, grandeza, que cada um de nós deve se tornar útil, segundo as capacidades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, pois aquele que abusa da sua força e de seu poder para oprimir o semelhante, transgredir a lei de Deus. Enfim, ensina-se que no mundo dos espíritos nada pode ser escondido. O hipócrita será desmascarado e todas suas baixezas descobertas, que a presença inevitável em todos os instantes daqueles que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos equivalem punições e prazeres que desconhecem na terra. Mas também nos ensina que não há faltas imperdoáveis, que não possam ser apagadas pela expiação, pela encarnação, nas sucessivas existências, mediante a seus esforços e desejos. Vamos reencarnar, isso é uma obrigação, nós devemos reencarnar, devemos nos esforçar e temos que ter o desejo firme e forte de mudar, de fazer mudanças em toda essa nossa trajetória, de melhorar, como diz ele aqui, da melhoria do caminho e do progresso. O homem avança sempre e alcança a perfeição, que é a sua destinação final. Este, queridos irmãos, é o resumo da doutrina espírita, resultante do ensinamento dado pelos espíritos superiores. E aqui terminamos essa segunda parte desse nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado. Foi um pouco longo, foi um pouco maior esse trabalho, mas foi de importância ter que levá-lo até o final, fazendo ele em duas partes, e eu tenho certeza que todos vão gostar. E aqui agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal, vocês que estão enviando e-mail, dando sugestões. Continuem fazendo isso lá através do nosso e-mail. Mande sua sugestão, mande sua crítica, mande sua opinião sobre os nossos trabalhos, opinião sobre outros trabalhos. Dê lá. Vou sugerir que você fale sobre isso. Tudo bem, eu sei, a gente vem aqui e fala. Não sabemos, vamos estudar, vamos pegar conhecimento e vamos levar até vocês, porque nem todo mundo tem tempo de estar indo à casa espírita, nem todo mundo está com disposição de ir à casa espírita, e às vezes vendo um vídeo, vendo uma palestra, né, de outros irmãos que tem bastante pela internet, que não falta é conteúdo bom na internet, em vez de ficar olhando besteiras, né, fazendo bobagens na internet. Vamos usar essa tecnologia para o bem, para nos fortalecer de coisas boas, para que cresçamos, tanto moralmente como espiritualmente. Ok? Meus irmãos, fiquem com Deus,
Um forte abraço em todos que aqui estiveram assistindo esse nosso trabalho, esse pequeno trabalho de esforço contínuo que a gente vem fazendo para levar até vocês a importância de se estudar as obras fundamentais de Allan Kardec. Esse é o nosso foco. É que vocês tenham gosto pelo estudo lá na sua casa espírita, num grupo ou pela internet, mas que estudem as obras fundamentais de Allan Kardec. As outras obras são bonitas, deve ler sim, mas para estudar e ter o conhecimento adequado, devido para o seu crescimento, é somente estudando as obras de Allan Kardec. Fiquem com Deus, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.